Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos trabalhar agora os exercícios de raciocínio lógico da banca Selecon, tá certo? Vamos fazer aqui as primeiras questões e depois na outra aula a gente finaliza o nosso material, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui com essa primeira questão. Deixa eu ver aqui meu pincel, tudo certo? Que diz o seguinte: na proposição, André é analista de sistema e Raul é engenheiro. O conectivo lógico utilizado denomina-se. Então, aqui ó, a pergunta ela é bem simples, certo? Quando você analisa a nossa sentença, nós temos aqui o E, ó, certo? E no caso, o E se trata da conjunção. Então, fica a dica aí, ó. É muito importante você ter domínio do nome de cada conectivo lógico, cada um deles, certo? E a sua simbologia é fundamental. Então, a resposta correta aqui é a letra D. Questãozinha bem simples para a gente começar. Vamos começar agora e vamos para a questão de número 2. A questão fala assim: considerando-se a proposição se 2 mais 1 é igual a x, então 3 menos 4 é igual a y. A única opção que contém, respectivamente, os valores de x e y, os quais tornam a proposição falsa. Então, por exemplo, deixa eu projetar ela aqui, ó. Nós temos se 2 mais 1 é igual a x, então 3 menos 4 é igual a y. Para tornar ela falsa, o que nós sabemos? Nós sabemos que essa primeira parte ela precisa ser verdadeira e que essa segunda parte ela precisa ser falsa. Quando você trabalha com a condicional, que é o se então, só tem um caso que é falso. Vera Fischer, V com F. Então aqui, ó, para ser falso, a primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte tem que ser falsa, e a gente analisa com base nas nossas alternativas. Por exemplo, aqui a gente já pode afirmar que x é igual a 3, certo? Porque aí fica 3 igual a 3, para ficar correto. E aqui, se x é 3, nós temos duas opções, letra A e letra D. Por exemplo, aqui 3 menos 4 é menos 1, então o y não pode ser o menos 1, para ficar falso. Então, na verdade, a resposta correta é a letra D, tá certo? Entre as duas opções. Beleza? Muito bem. Então, uma questão também que você tem que dominar a tabela, que você tem que dominar aí todos esses pequenos detalhes. Fechou? Então, fizemos aí a nossa segunda questão. Vamos para a terceira questão. A terceira questão vai falar o seguinte: considere as 4 proposições. Aí nós temos todas elas aqui. Se n dessas proposições possui valor lógico verdadeiro, certo? O valor de n é, ou seja, quantas dessas sentenças são uma verdade? Vamos pegar essa primeira aqui, ó. Eu vou até nomear, vou chamar aqui de 1, vou chamar aqui de 2, vou chamar aqui de 3 e vou chamar aqui de 4, certo? Quando eu analiso a primeira sentença, ó, 3 mais 2 é igual a 6. Isso é falso. E aí nós temos ali um se e então. 4 mais 4 é 8, não é igual a 9. Aqui também é falso. Pela tabela verdade do se e então, F com F é verdadeiro. Então vamos para o segundo item. Ó, 3 é igual a 3. Verdadeiro. Então, 3 mais 4 é 7. Aqui é falso. Na tabela verdade do se e então, V com F é falso. Vera Fischer, certo? O terceiro item, nós temos o seguinte: 2 é menor do que 3. Verdadeiro. Então, aqui, ó, 7 é maior do que 4. Verdadeiro. Então, pela tabela do se, então, V com V é verdadeiro. E o último item, o item 4, ó, 1/3 é um número inteiro. Isso é falso, certo? Então, no caso, 4 é um número par, verdadeiro. Então, pela tabela verdade do se e então, F com V
é verdadeiro. Então, nós só temos esse caso aqui, o item 2, que é falso. Os outros itens são corretos. Aí, a banca está perguntando a quantidade de sentenças que são verdadeiras. No caso, são 3 sentenças. A resposta correta é a letra C. Tá certo? Muito bem. Vamos continuar aqui, né? Vamos lá. Questão 4. Olha só. Considere as seguintes proposições compostas. Nós temos 4. A única que tem valor lógico verdadeiro, né? Então, só tem uma que tem um valor lógico verdadeiro. Vamos lá. Vamos pegar aqui o item 1, ó. 6 mais 8 é 14, não 15. Então, aqui é falso. Aí, aqui, ó. E 10 é maior do que 12. Falso. Pela tabela verdade do E, F com F é falso. Item 2. Vamos lá. O gato é um animal. Verdadeiro. Ou 5 é um número par. Falso. Mas olha só, na tabela verdade do ou, V com F é verdadeiro. Então, nós já achamos que é o item 2. Mas vamos fazer as outras. Olha só, item 3. Banana é uma fruta. Verdadeiro. E 7 é menor do que 4. Falso. Na tabela verdade do E, V com F, nós sabemos que é falso. E por último, nós temos Brasil fica na Europa. Falso, certo? Ou 3 vezes 4 é 15? Não, é 12. Falso. Pela tabela verdade do ou, F com F é falso. Então, realmente, o item 2 é o nosso item correto. Beleza? Muito bem, vamos para a questão de número 5. Considere as 3 proposições abaixo. Olha só. Aqui, ó, não saiu muito bem. Deixa eu só confirmar. Acredito que seja um mais, ó. Certo? 2 mais 7 é 9. Então, verdadeiro. Certo? E aí nós temos aqui, ó. 4 mais 8 é igual a 12. Verdadeiro. Então, nesse caso aqui, ó, pela tabela verdade do E, V com V, é verdadeiro. A segunda sentença, 3 é diferente de 3. Falso. Ou 5 é diferente de 5. Falso. Então, pela tabela verdade do ou, F com F é o quê? Falso. Tá certo? E por último, se raiz de 3 é maior do que 1, isso é verdadeiro. Realmente, raiz de 3 é maior do que 1. Então, raiz de 2 é um número irracional. Verdadeiro. Toda raiz que não é exata é um número irracional. Então, na tabela verdade do sim, então, V com V é verdadeiro. Então, o número de proposições que possui o valor lógico verdade é igual a 2. Então, letra C. Maravilha. Fizemos aí mais essa questão da banca Selecom. Vamos que vamos. Vamos pegar agora essa próxima questão. Essa questão agora fala o seguinte: considerando-se a seguinte proposição: se Carlos mora no Brasil, então Ana não fala japonês. A banca pede a negação. Então vamos lá, vamos recordar. Para você negar, você vai pegar o se e então vai tirar e vai colocar o e no seu lugar. A primeira parte você vai manter e a segunda parte você vai negar. Então, é isso aqui que nós temos que fazer. Então, sabendo disso, né, a sentença vai ficar assim, ó, vou até colocar aqui, ó, Carlos mora no Brasil, Carlos mora no Brasil e Ana, tá vendo que já tem o não? Para negar, você tira, ó. Ana fala japonês, certo? Então, essa é a negativa. Sabendo disso, qual que é a alternativa? Ó, Carlos mora no Brasil e Ana fala japonês. Letra D. Tá vendo?
Então, deu aqui a letra D, a questão número 6. Vou conferindo aqui com o nosso gabarito para ver se deu tudo certo. Vamos continuar. Questão número 7. Olha só. A negação. Então, mais uma vez, a banca quer a negação de Camila é advogada ou Bruno é analista, certo? Então, vamos lá. Aqui, no caso, nós temos o ou. Para negar o ou, você troca pelo e. Aí, a primeira parte, você vai negar. E a segunda parte, você vai negar. Então, você nega as duas partes e troca o ou pelo e. Então, vai ficar assim, ó. Camila não é advogada. Então, veja que nós estamos negando, não é advogada, negando a primeira parte, troca o ou pelo e, e aí Bruno é analista. Então, a gente coloca aqui, Bruno não é analista. Bruno não é analista, tá certo? Então, essa é a nossa sentença. Qual a alternativa correta? Camila não é advogada e... Cadê? Bruno não é analista. Qual? Camila não é advogada e Bruno não é. Então, letra B. Tá certo? Então, questão 7, letra B. Vamos aí para a questão de número 8. Vamos lá. O gerente de produção fez a seguinte declaração: se o funcionário é bem remunerado, então a produção é alta. Uma proposição equivalente. Então, vamos lá. Nós temos duas regras de equivalência para o se, então. Pelas alternativas, ele vai usar a primeira, que é a que mantém o se, então. Então, vamos recordar aqui, ó. Nós temos o se e então, vai manter. Você pega a segunda parte e traz para o início. Você pega a primeira parte e leva para o final. E aí você nega tudo. Então, é isso aqui, ó. Se P, então Q, o que está acontecendo? A equivalência vai ficar assim, ó. Não Q, então não P. Certo? Então, sabendo disso, vai ficar se a produção não é alta, ó, se a produção não é alta, então o funcionário não é bem remunerado. Não é bem remunerado. Pronto. Então, sabendo disso, pelas alternativas, vamos ver aqui, se a produção não é alta, então o funcionário não é bem remunerado. Já deu direto aqui, ó, a letra A. Tá vendo? Isso mesmo. Certinho? Maravilha. Então, vai recordando aí as regrinhas que você tem que aplicar. Vamos lá. Bom, a questão 9. Se Rodrigo é contador, então Isabel não é analista. Ele quer uma equivalência. E, de novo, ó, pelas alternativas, né? Pelas alternativas, o que acontece? Vai usar a primeira regra. Então, mais uma vez aqui, ó. Se P, então Q, certo? Como ele quer a equivalência, então vai ficar não Q, então não P. Fica dessa forma, porque pelas alternativas, eu já percebi que todas elas têm o se, então. Aí nós temos, se Rodrigo é contador, aqui, ó, o se e o então. Você pega a segunda parte, traz para o início, a primeira parte leva para o final. E aí você vai negar tudo. Então vai ficar assim, ó. Se, veja bem, se Isabel, ó, se Isabel é analista, veja que na frase já tem o não, então você tira. Se Isabel é analista,
Então, não vou fazer super completinho, não. Então, aí eu vou colocar aqui, ó. Rodrigo não é contador. Beleza? Rodrigo não é contador. Então, sabendo disso, qual a alternativa que nós temos ali, ó? Vamos ver. Então, começa aqui, ó. Começa por Isabel, então tá entre a C e a D. Se Isabel é analista, então Rodrigo não é contador, bateu certinho com a letra C. Tá certo? E vamos aqui para a questão de número 10. Olha só. Se Antônia possui 2 filhos, então Paulo possui 4 cachorros. Dessa afirmação é possível concluir. A forma com que a banca colocou é porque nós temos que trabalhar com a equivalência. E olha só, mais uma vez, todas as alternativas é a primeira regra. Então, aqui, ó, nós temos o se e então, certo? E aí nós vamos pegar a segunda parte e nós vamos trazer para o início. Nós vamos pegar a primeira parte e trazer para o final. Tá certo? E negar tudo. Então, vai ficar assim, ó, vamos colocar aqui. Se Paulo, ó, se Paulo não possui 4 cachorros, então, se Paulo não possui 4 cachorros, então, aí a outra parte, Antônia, ó, então, Antônia não possui 2 filhos. Então, essa é a equivalência. Então, vamos ver aqui, ó. Se Paulo não possui 4 cachorros, então Antônia não possui 2 filhos. Letra D. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Nessa primeira aula, nós fizemos 10 questões da banca Selecom. Na próxima aula, a gente vai continuando aqui. Fechou? Então, eu te vejo lá.